Um aplauso ao Senhor de novo. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, querido. Eu creio que Deus tem algo especial preparado para nós hoje. Não só hoje, como nos dias vindouros. Você acredita isso comigo? Você crê isso comigo? Você concorda comigo de que Deus, Ele tem coisas boas preparadas para nós, mesmo diante destas circunstâncias, mesmo diante destes cenários? Deus tem coisas extraordinárias preparadas para nós. Sabe, escute bem o que eu vou falar. Há momentos na vida da gente que não tem o que fazer, não tem aonde ir. Há momentos na vida da gente que a gente não tem recurso. A nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa capacidade, tudo aquilo que somos, o que temos, toda a nossa força, nosso vigor, nossa esperança, em muitos casos na vida da gente se tornam inertes. Não podemos nos sustentar nestas coisas. Mas graças a Deus, que Jesus, nosso Senhor, Ele sempre tem um escape. Mesmo que nós não tenhamos nada o que fazer. Mesmo que nós não tenhamos capacidade alguma de interferir no momento ou na situação. Mas uma coisa extraordinária, nós precisamos aprender nestes tempos. E que tempo e que período propício para que nós possamos sondar os nossos corações e vermos aonde está a nossa confiança. Você consegue olhar para dentro do teu coração e ver a confiança que você tem na história, com o que está acontecendo e as coisas ao teu redor? Você consegue extrair de dentro de ti confiança e você lá dentro está dizendo assim: sim, eu prosperarei, sim, eu triunfarei, sim, eu não serei atingido, sim, a minha casa e a minha família serão salvos, serão resguardados, sim, em meio a todo este caos eu ainda vou prosperar, sim, em meio a tudo isto que está acontecendo, eu ainda vou me regozijar, eu ainda vou me alegrar muito, eu ainda vou estar dizendo lá na frente, como foi bom e importante crer e declarar que eu seria vitorioso. Você consegue fazer isso agora, hoje? É isso que nós devemos fazer. Hoje eu quero trazer uma mensagem para nós, creio que Deus colocou isso no meu coração, creio que sim, né? Mas vamos olhar algo interessante antes, a respeito disso que eu quero falar. Eu quero falar hoje sobre fé e legado. Mas vamos ver uma situação e um cenário na vida de uma pessoa onde ela não pôde, ela não tinha como, não tinha maneira de interferir naquela situação. Veja bem, isso está em João, livro de João, no capítulo 11, e os versos 39 ao 41. Você deve conhecer a história. Marta, Maria, Lázaro, os 3 irmãos. Diz a história que Lázaro havia morrido. Diz o contexto de João capítulo 11, que Jesus foi visitar a Lázaro, e Lázaro já havia morrido e fazia dias. E qual era o cenário? O cenário de morte, um óbito. E Marta é esta pessoa, é esta figura, é esta pessoa que eu quero compartilhar hoje com vocês, que vocês veem, ela vai até Jesus. Veja bem, 11, 39 e 41, João 11, de 39 a 41. O contexto é mais ou menos esse. Disse Jesus: tire a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Você está entendendo? Não mexe ali, porque está morto, não tem solução. Aliás, está fedendo. Sabe aqueles casos críticos e delicados que a gente diz, não dá para mexer ali, porque se mexer piora. Você já passou por uma situação assim que você diz, eu não sei o que eu faço. Se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu me apego, se eu não me apego, e se eu... vai dar barulho, e se eu me mexer mais, vai dar mais barulho, e se eu falar mais, vai dar mais barulho, e se eu falar menos, eu não sei o que eu faço. Você já esteve numa situação disso? Eu já passei por isso inúmeras vezes, e às vezes dá vontade de sumir, dá vontade de ficar desesperado e tantas coisas. Mas Jesus diz, tire a pedra. Aonde? No túmulo onde Lázaro estava. E disse Jesus: não, já tinha te dito eu, se você crer, você verá a grandeza de Deus.
Marta, eu já tinha te falado antes de eu vir para cá. Se você acreditar, você vai ver como Deus é grande. Qual é o cenário? Um defunto e 4 dias. Qual é o cenário? Uma situação aos olhos dos homens imperdível. O que Marta podia fazer? Absolutamente nada. Amém? Você está comigo? O que ela poderia fazer? Se jogar mais aos pés de Jesus, chorar mais ainda e fazer coisas tipo assim: Deus, por que o Senhor me desamparou? O que o Senhor fez? Por que o Senhor não veio antes? Ela só disse: Senhor, ele está morto, ele está em estado deplorável. Jesus só disse uma coisa para ela: eu quero que tu faça uma coisa, Marta. Marta, eu só te peço uma coisa: creia, acredite, não te desespere, porque se tu confiar, é a única coisa que eu te peço e o milagre vai acontecer. Você está comigo? O que é que nós fazemos quando não temos opções? Não temos escolhas. Precisamos fechar o olho e caminhar. Não sei se tem chão, se é um precipício ou se é um buraco. Eu sou convidado por Jesus, acredita, filho. Apenas creia, apenas deposite confiança em mim. Pode até estar extremamente cheirando mal, mas se tu confiar naquilo que eu estou falando, eu vou mudar esse quadro para você. Eu posso mudar esse quadro. Você confia em que eu posso mudar esse quadro? Jesus está perguntando isso para ela: Marta, presta atenção, te aquieta, te acalma, porque eu é que cuido de você. Olha o que Jesus diz em 1 Pedro 5,7. Pedro diz estas coisas: não andeis ansiosos, não andeis preocupados por coisa alguma, porque Ele é que cuida de nós. E logo no versículo 8, Jesus fala, Pedro fala: ei, vigia, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, procurando gente ansiosa e preocupada, gente desesperada. Você está comigo? Em que momento então, para nós confiarmos? Veja que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, 2 Coríntios 5, 7, diz assim Paulo: porque nós não vivemos por vista, nós não vivemos pelas coisas que enxergamos, nós não vivemos segundo as coisas que nós estamos vendo. Existe uma realidade, existe um cenário ao nosso redor, existe, assim é na vida de muitas pessoas, existe um cenário totalmente desfavorável, contrário até, e muitas vezes um cenário de ficar sozinho, desamparado, como Jesus aconteceu com ele. Pai, por que você me deixou? Não é assim que acontece muitas vezes na vida da gente? Porque isto está ruindo, porque isso está acabando. Jesus, tu me deixou mal, eu acreditei, eu confiei. Será que estávamos realmente confiando? E Paulo diz isso aos Coríntios: nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Você está comigo? A nossa fé não é pelas circunstâncias, a nossa fé vem de Deus. Olha o que encorajou a Davi. Davi foi para um cenário, ele só tinha uma coisa para fazer: matar um gigante, destruir um grande oponente, alguém que estava desafiando, alguém que estava afrontando, um gigante chamado Filisteu, né? o gigante Filisteu que afrontava os homens daquele povo. E Davi, um menino, disse: ei, eu sei de uma coisa, o meu Deus vai me entregar a tua cabeça, gigante, porque eu não tenho forças contra ti, eu não tenho espadas, eu não tenho lanças, eu não tenho perspicácia, eu não tenho grandeza, eu não sou um homem experiente, nem talhado na guerra, na luta e na briga, mas uma coisa eu tenho: eu vou contra ti no nome do meu Deus, o Senhor dos exércitos de Israel. Você está entendendo? A fé dele, tudo aquilo que estava em jogo na vida dele, estava em jogo a história da família, de toda a sociedade. E o que ele disse lá dentro: eu creio, eu decidi crer, eu decidi confiar. Você está comigo? Assim é o nosso Deus. Então nós não vivemos porque vemos. Olha que coisa interessante, deixa eu te fazer uma pergunta: quem é que opera isto no mundo espiritual? Vamos ler 1 Timóteo 2,13.
É um pedido do Senhor, assim como Jesus disse para Marta: Marta, acredite, Marta, acredite, Marta, não duvide, Marta, não titubeie, não baixe a guarda, não desista, não te desespere. É mais ou menos assim, sabe? Eu passei por uma experiência há pouco tempo atrás, então eu dizia: vai dar certo, vai funcionar, vamos lá, temos que fazer isto. E alguém dizia: não, 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 não é assim, não funciona assim, isso não vai dar certo, eu não vejo isso desse jeito. E eu disse: ei, eu disse: ei, pare de falar assim, pare de pronunciar estas coisas, diga que vai acontecer, diga que será assim. Por quê? Porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e quando você pronuncia coisas que não devem acontecer, elas vão acontecer. Se você vai dizer não vai acontecer, não vai dar certo, é assim que vai ser contigo. Jesus perguntou para 2 cegos: o que vocês querem que eu faça? 2 cegos, não viam, não enxergavam, e eles responderam: Senhor, nós queremos ver. Jesus pergunta para 2 cegos, eles não tinham o que fazer, eles queriam ver. E Jesus pergunta: o que é que vocês querem que eu faça? Eles disseram: Senhor, nós queremos ver. E Jesus disse para eles o quê? Seja feito conforme vocês estão acreditando, seja conforme vocês estão esperando, seja feito com vocês conforme vocês creem. E eles saíram dali saltando, celebrando, vibrando. Por quê? O maluco, pastor, viu que ali celebrando? Por quê? Porque eles saíram dali regozijando por causa de um milagre, porque lá dentro deles havia algo, o quê? Tipo aqueles outros 4 malucos. 4 malucos pegam um aleijado, colocam ele sobre uma maca e levam ele na casa de Pedro. Na casa de Pedro tinha uma célula. Jesus estava fazendo a célula dele na casa de Pedro. Os 4 sujeitos pegam um camarada em cima de uma maca, abrem o telhado da casa de Pedro e largam o aleijado na frente de Jesus. Jesus olha para os 4 e diz: nossa, que fé que vocês têm. Aí Jesus olha para ele e diz para as pessoas, para que vocês saibam. Jesus olha para aquele cenário, tipo assim: o que esses malucos estão fazendo? O cenário era esse, de pessoas olhando para o aleijado, olhando para Jesus, e aqueles 4 malucos lá em cima. O que esses caras estão fazendo? Eles acham que o paralítico vai sair daqui caminhando. Aí Jesus disse para eles: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra, eu digo para este: seja perdoado os teus pecados, e levante e ande. E fez o paralítico pegou a maca dele e foi embora. E as pessoas que estavam ali: você está comigo? Jesus olha para aqueles 4, nossa, que gente de fé, o que eles fizeram? Olha para mim, o que foi que eles fizeram? Eles tinham algo dentro deles, que eles sabiam que Jesus iria mudar aquela situação. Veja outro cenário, quem é que muda esta situação para nós? Vamos lá então, 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 a 3. 1 Timóteo 2, 1 a 3. E que momento para crermos nisto. 1 Timóteo 2, versículos 1 ao 3. Admoesto-vos, pois antes de tudo, que façam orações, façam intercessões, façam súplicas, façam ações de graças por todos os homens da terra. O verso 2. Pelos reis, por todos aqueles que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. O verso 3. Pois isto é bom e agradável diante dos olhos de nosso Deus. O que Paulo está dizendo? Olha o que Deus faz. Você não pode fazer isto, nós não conseguimos mudar esta situação, nós não podemos mudar a situação em nenhum quadro político da nossa nação, nós não podemos mudar nada. Você pode? Os que nós votamos e colocamos lá podem? Não estão conseguindo. Querem decapitar o nosso presidente. Não? Agora, quem é que vai fazer este movimento no Brasil, nos estados? Quem de vós tem dito: Senhor,
Senhor, fala com o nosso governador Eduardo Leite. Senhor, fala com ele. Jesus, fala com ele, para que esse homem te tema e governe nosso estado com temor. Aí o Senhor, que gosta disso, vai fazer. Amém? Porque ele diz, ele é que tira reinos e põe reinos, ele retira e coloca reinos. Amém? Onde é que eu quero chegar com essa mensagem? É verdade, tem coisas na vida da gente que realmente estão mortas, inanimadas e até algumas cheiram mal. Mas o nosso Senhor, o nosso Redentor, vive e Ele tem poder para mudar estas circunstâncias. E o que é que nós precisamos fazer? Apenas ficar em paz. Apenas ficar tranquilos. Não adianta espernear, não adianta correr, não adianta brigar, não adianta ficar exasperado. Apenas crer e verás a grandeza do teu Deus. Amém? Você quer ficar de pé, por favor? Eu quero te convidar nesse momento a nós trazermos uma oferta para o nosso Deus. Trazermos uma oferta para o nosso Senhor. Eu quero te convidar então a trazer dízimo, oferta para o nosso Senhor diante desta palavra. Aí na tua cadeira, atrás da tua cadeira ou à frente dela, você vai ver que ali tem um lugar com um envelope. Eu quero te convidar a trazer uma oferta para o Senhor agora. Uma oferta de reconhecimento, de louvor, de gratidão a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Pelo que Ele é, pelo que Ele representa. Chegarmos diante de nosso Deus com uma oferta, um sacrifício. Toda vez que chegamos diante do nosso Deus, Ele espera isso de nós. Uma atitude de fé com obras. E é por isso que eu te convido a trazer uma oferta para o Senhor agora. E você que já está preparado, levante a tua oferta para cima. Apresente ela para o Senhor. E diga para Ele, Deus, está aqui a minha gratidão, a minha alegria, porque eu sei que eu posso crer, eu posso confiar em Ti. Porque se eu crer em Ti, mal nenhum vai se chegar à minha casa. Porque se eu descansar em Ti, eu sei que a Tua palavra vai se cumprir. Por isso que a Tua palavra diz, Senhor, não tenha medo, não tenha medo, não temas. O Senhor por incontáveis vezes disse na Tua palavra, estou orando a Ti, Pai, porque sei que esta é a Tua palavra, quando dizes incontáveis vezes, não temas, meu filho, não temas. Obrigado, Deus, por esta mensagem, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. Deus abençoe essa semente. Agora eu quero te convidar, traga com alegria o Senhor, querido, traga com alegria. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Pode sentar, querido. Enquanto que você senta, eu quero orar. Feche os teus olhos e ore junto comigo. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Deus, porque cremos que o Senhor tem algo preparado para nós neste momento. Cremos, Senhor, que Tu tens algo preparado neste momento para ministrar aos Teus filhos, aos nossos corações. Por isso nós oramos para que a Tua presença ela seja maior aqui. Oramos, Deus, porque queremos Te dar mais liberdade sobre as nossas vidas. Oramos, Deus, porque queremos que o Senhor fale conosco hoje.
Oramos, Deus, para que este ambiente espiritual, ele seja ainda mais transformado. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo, para que este ambiente venha se tornar mais espiritual, mais cheios da Tua presença, mais da Tua unção. Nós oramos agora neste momento, Senhor, e queremos Te dar liberdade para sondar os nossos corações, falar aos nossos corações, abrir os nossos olhos. Nós queremos que os nossos olhos se abram e nós possamos ver as coisas que muitas vezes não vemos. Nós possamos enxergar algumas realidades que estão distorcidas, algumas impressões que temos, e elas têm nos levado à desesperança, ao medo. Então, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, fala o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Amém, queridos? Félix, coloca um. Então, o propósito dessa mensagem hoje é falar sobre fé e legado. Fé e legado. Nós vamos entender hoje que a fé, ela produz um legado. A fé produz heranças. A fé produz algo substancial para as nossas vidas. Legado significa, em outras palavras, é deixar uma herança ou algo de valor a alguém. Legado significa deixar algo de bom ou não para alguém. Amém? Legado é uma herança. Eu estou deixando um legado para a minha família, eu estou deixando um legado para os meus filhos, eu estou deixando um legado para os meus líderes, estamos deixando um legado nessa história, estamos construindo uma história. Você é um homem e uma mulher que constrói histórias, e a tua história vai determinar os legados que você vai deixar, sejam eles bons ou não. Todo homem deixa o seu legado. Toda mulher vai deixar o seu legado. Como está ele hoje? Fé e legado. Sabe, a fé ela requer obras, ela requer feitos, coisas que nós realizamos. Sabe, hoje é 21 de março. No dia 21 de março nasceram muitas pessoas. Muitos sujeitos nasceram nesse dia. Hoje é um dia de nascer coisas novas sobre você. Hoje Deus quer falar ao teu coração para que coisas novas venham nascer. Você já ouviu falar em Ronaldo de Assis Moreira? Conhecem? Projeta aí, Félix. Já ouviram falar desse camarada aí? Aí vocês já vão entender o legado que esse homem deixou. Nasceu em Porto Alegre, menino, conhecido como dentuço, conhecido como bom de dribles. Menino simples, lá de Porto Alegre. Um homem que teve a sua carreira inicial no Grêmio, para a alegria de alguns, tristeza de outros. Mas olha a história desse homem. O quanto que esse homem inspirou outros homens e mulheres para serem habilidosos com a bola. Tem alguém que gosta de futebol aqui? Olha aí, não são poucos. Deixou um baita de um legado. Vocês já ouviram falar em Ayrton Senna da Silva? Ayrton Senna da Silva, 21 de março nasceu esse homem, 21 de março nasceu Ronaldinho Gaúcho. Que data para que venham nascer coisas novas sobre a sua vida. E para que legados a partir de hoje sejam gerados em você e através de você. Você está comigo, amém? Olha quem foi, esse paulista que nasceu em 21 de março. Quantos homens e quantas mulheres esse homem inspirou para serem motoristas. E elas, as mulheres, né, são as melhores motoristas, entre jovens e adolescentes, e homens também, são elas as que menos provocam acidente. Boa essa informação. São boas no volante. Ou seja, pessoas deixam legado. Teríamos outras muitas pessoas para falar. Estava tentando lembrar de um nome lá dos Estados Unidos, que no estado do Alabama,
Ele foi líder de 3.200 pessoas, então, da cor morena. Martin Luther King Jr. liderou em 21 de março uma grande caminhada onde milhares de pessoas foram às ruas nos Estados Unidos para acabar com o racismo e a perseguição religiosa e racista nos Estados Unidos. Legado. Sabe, quando nós olhamos para a vida de Davi, rei Davi foi um sujeito, foi um camarada, foi um rapaz que ele impressionou tanto as pessoas. Davi impressionou tanto as pessoas que quando ele conheceu o filho do rei Saul, chamado Jonathan, Davi conheceu Jonathan. E quando Jonathan conhece Davi, ele ficou tão impressionado. Sentiu tanto amor, tanto carinho, tanto afeto pela vida daquele homem. Ficou tão marcado pela história da vida daquele homem, daquele menino chamado Davi, que Jonathan disse assim: ele merece ser o sucessor do meu pai, ser o próximo rei em Israel. Ele é mais digno e maior do que eu. Ele deve ser o rei. E Jonathan era quem? O filho do rei. Deveria ser o sucessor, mas por causa do homem que foi e o legado que Davi construiu, inspirou outros homens, a exemplo de Jonathan. Sabe, Jonathan, ele abriu mão de ser grande para que alguém fosse maior do que ele. Ele abriu mão de ser grande para que alguém fosse muito maior do que ele, porque ele sabia que Davi era ungido de Deus, era um homem de Deus, era um homem consagrado, estava construindo uma história, deixando um legado. Quem é assim hoje, que vive para que outros sejam maiores do que si mesmos? Quem são esses homens, essas mulheres que hoje estão vivendo para que outros possam viver? Quem são hoje essas pessoas que estão vivendo de um modelo, de um estilo de vida para que outros possam viver e serem maiores do que... Eu conheci um pastor, Giovanni Gravina, um homem que decidiu me amar. E Giovanni Gravina dizia: Rivelino, você vai ser muito maior do que eu. Você vai mais longe, você vai ser mais ungido, você vai ser mais capaz. Deus vai te usar para coisas ainda maiores do que eu faço. Rivelino, Deus tem grandes sonhos com você e isso vai acontecer. Um homem que estava trabalhando na minha vida para que ele fosse pequeno e eu grande. Então, Riva, você cresça, eu quero que você cresça, eu quero que você seja alguém. Louvado seja Jesus, porque usou a Giovanni para estimular isso no meu coração. E esse é o nosso propósito como líderes: levar homens a ensinar esses homens a ele levantar outras pessoas para que eles sejam maiores do que eles. Um legado. Gerar um legado. Olha o legado que Davi deixou. Isso está em 2 Samuel 23. Davi veio e inspirou soldados a se tornarem generais. Davi inspirou outros homens a matarem gigantes. Quem era esse homem? Um menino ruivo de 17 anos, rejeitado e esquecido pelo pai. Mas ele tinha um pai. Ele tinha um paizão, o Senhor dos exércitos de Israel. Ele tinha um Deus a quem ele amava e a quem ele servia. Olha quantos homens ele influenciou. Veja, 2 Samuel 23, 8. Jabezão, com uma lança, ele enfrentou 800 homens, numa mesma batalha e os matou. Eu vou resumir esses versículos, eu tenho 20 minutos. 2 Samuel 23, 8. Jabezão, um homem com uma lança que enfrenta 800 homens. Segunda Samuel 23, 10. Eleazar, guerreiro, esteve com Davi quando os filisteus se uniram para a batalha. Alguns israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até que a sua mão ficou dormente, ao ponto de grudar a mão na espada.
Não abriu mão da peleia, da guerra, ficou com Davi. Imagina um cara que está brigando com uma espada na mão, brigando com tanta tenacidade, com tanto fervor, com tanta intensidade, com tanto desprezo pelas obras do inimigo que estavam atacando eles. Gruda na mão dele uma espada. A influência de Davi. Versículo 11, Samá. Os filisteus tinham se reunido contra eles em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. Samá, as pessoas fugiram, foram embora, não protegeram a plantação, e ele disse: não, a minha família, e o que é da minha família, e o que diz respeito à minha família, e à nossa casa, e aquilo que diz respeito a nós, eu vou proteger, não vou fugir. Não era o alimento dele que ele estava protegendo? Não era a semeadura, aquilo que ele estava trabalhando, estava construindo? Chegou o inimigo, e os inimigos queriam corromper isso, queriam destruir isso. E o Senhor deu uma grande vitória para Samá. Verso 18, Abissai, certa ocasião, com uma lança, matou 300 homens. Um homem. Quando a gente vê esses filmes dos gigantes da fé, homens, como os 300 desse, 300 daquele, sabe esses filmes que a gente vê? Estou falando desses homens. Parece que é invenção, não, são homens cujo coração estavam voltados para Deus. Abissai mata 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E num dia de neve desceu num buraco e mata um leão. Também matou um egípcio com grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela a matou. Quem foi que gerou isso nestes homens e tantos outros? Davi. O que tinha Davi? Escuta, ele não tinha nada de especial. Era um menino. Era um homem que tinha uma estatura mediana. Um homem pequeno. Ele veio de uma família simples. Você está comigo? Veio de uma família simples. Mas Deus estava com ele. Sabe por quê? Porque ele era um homem que estava com Deus, um homem que buscava Deus, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que se relacionava com Deus, um homem que se inclinava e tinha paixão pela presença de Deus. Eu imagino Davi procurando a Deus, dizendo: Deus, eu não sinto a tua presença. O que houve? O que está acontecendo? Porque hoje eu estou orando e já fazem 2, 3 dias que eu não sinto a tua presença. O que houve? Não há parte de mim o teu espírito. Alguma coisa eu fiz de errado, Deus. Porque a presença de Deus era algo imprescindível e inegociável na vida de Davi. Vejamos um outro contexto de legado. Você conhece a história de Hebreus? O livro de Hebreus fala no capítulo 11 da história de grandes heróis da fé. E todas as vezes ali diz: pela fé, desde o versículo 1, Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu estou esperando. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que nele acredita precisa saber que ele é recompensador daqueles que o buscam. Quando você crê em Deus, e se você diz que você acredita nele, você precisa ter certeza e saber de que ele é o que é, e que ele se corresponde e vai responder segundo o que você crê. Sem fé é impossível agradá-lo, porque aquele que nele crê precisa saber que ele existe e que ele recompensa. Se ele existe, é verdade, então ele recompensa, é isso mesmo. Você está comigo? Ele é recompensador. Então não tem como agradá-lo sem fé.
Veja Hebreus 11:7. Hebreus 11:7, pela fé, divinamente instruído foi Noé a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Escute, Noé vivia naquele tempo. Você conhece a história de Noé? Noé foi aquele maluco que começou a construir uma arca lá no passado. Quem é que faria isso hoje? Quem é que faria isso hoje? Fazer uma arca? Hoje? Vocês não olharam o filme Noé? Não viram ele barbudão, aquele filme de Noé? Noé é divinamente instruído por Deus, advertido por Deus de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, ele construiu uma arca. Isso está em Hebreus 11:7. Ele construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Se tornou um herdeiro da justiça, porque vem isto da fé. A fé produz herança, legado. É o que diz ali. Consegue projetar ali, Félix? Hebreus 11:7. Ele construiu a arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou um herdeiro de justiça. Veja, aquela geração. Quem era aquela geração? Como viviam aquelas pessoas? Aquelas pessoas viviam para si próprias. Elas viviam como, você já deve ter ouvido falar nesta palavra, hedonismo. Uma cultura. Hedonismo significa viver para os seus próprios prazeres, para a sua própria vontade, para os seus próprios deleites. Hedonismo significa viver para si, e o quanto mais eu tiver prazer e ser feliz eu mesmo, e o resto. Então as pessoas estavam vivendo naquele tempo, mais ou menos assim como hoje. Pessoas que viviam para si mesmas. Se chama hedonismo. Hedonismo significa que é uma cultura do aqui e agora, do imediatismo. Hedonismo significa isto: uma vida de alegrias pessoais, prazeres pessoais, mas de imediatismo. Olha só que coisa complicada. Hoje as pessoas vêm para Deus e dizem: Deus, o Senhor não fez ainda? E a pessoa nem pediu. Mas é que Deus conhece meu coração. Hedonismo, imediatismo. Mãe, eu quero meu celular. As crianças, os pequenos, me dá meu celular. Se tu não dá, cai a casa. Tem que ser ontem me dá o celular. Você está entendendo? Tem outros comportamentos dos maduros, dos homens e das mulheres. Quando algo não acontece segundo o seu querer, a casa cai. Imediatismo. E onde é que está a fé, a esperança e continuar confiando e esperando? Hauspeda. Essa geração foi aquela geração, e ela não tinha tempo para ouvir a Deus. O fato interessante, escute isso. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. E por esta fé ele condenou o mundo. Presta atenção. Como é que pode que a fé dele condenou o mundo? Meio estranho isso, né? Minha esposa disse: uau, que negócio é esse? Como que a fé dele, a fé de Noé condenou o mundo? Ajuda a interpretar isso. Eu fui atrás dessa palavra para entender o que significa esta palavra no grego, esta palavra katatrina. Catacrino. Esta palavra catacrino, que Deus está falando ali, que a fé de Noé fez com que o mundo que estava com ele fosse condenado. Vamos ver se eu consigo explicar isso para vocês. Significa que, por causa do bom exemplo dele, por causa do comportamento dele, por causa do estilo de vida dele,
E isso fez com que se tornasse mais visível o comportamento das outras pessoas. Então a fé dele, o estilo de vida dele, a obediência dele a Deus, aquilo que Deus era, fez com que ele se destacasse entre as pessoas e se tornasse visível quem eram os homens. E quem ele era? Um homem, uma pessoa, que se destacou naquele tempo, e Deus disse: o que tu fez, quem tu é, gerou uma herança, um legado. O comportamento daquela geração saltava os olhos de Deus. Eles sabiam qual era a conduta de Noé, mas eles não se arrependeram. Endureceram o coração. Viram Noé, seu comportamento, viram o que ele estava fazendo, provavelmente ouviram os gritos dele: arrependam-se, arrependam-se, Brasil, arrependa-se. Pare de olharem para os vossos umbigos, arrependam-se. Parem de olhar para as vossas feridas, os seus... Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Meu Deus. Vamos ver Daniel. Daniel e o seu comportamento, a sua fé gerou em sua vida e noutras gerações esta relevância. Daniel, escute, quem foi Daniel? Alguns textos. Daniel capítulo 1, versículo 1. Atente. Daniel capítulo 5, verso 31. Daniel capítulo 6, versículo 28. Daniel capítulo 10, verso 1. Está falando de Daniel e o seu legado. Ali está falando o quê? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém. Nabucodonosor, rei dos babilônicos, sitia Jerusalém e deporta todos eles para a Babilônia. Escute, um menino, um adolescente, que foi capturado na sua nação e foi deportado, exilado, extraditado para uma outra nação. Por causa do seu comportamento, por causa do seu estilo de vida, ele se tornou o braço direito de Nabucodonosor. Quem ele era? Um judeu. Por causa do seu comportamento. Passou o rei Nabucodonosor, passou esse governo, passou esse império, passou esse governo e veio o império de Dário, o Medo. E aonde estava Daniel? Junto com Dário, o Medo. Passou o reino e o governo de Dário, o Medo. Daniel, no verso 28 do capítulo 6, este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reino de Ciro, o persa. Passou os babilônicos, passaram os medos, agora ele estava com os persas. E todos esses governos, em todos esses tempos, ele estava ali junto com esses governos. Sabe? Comportamento. Um estilo de fé. Sabe, quando eu falo aqui, estas passagens que eu falei até agora, vamos olhar para Ronaldinho, vamos olhar para Ayrton Senna, vamos olhar para os homens de Davi, Jonathan, todos esses homens, todas essas pessoas, são momentos diferentes, tempos distintos, épocas diferentes, todas elas. Mas em todos esses homens, em todas estas pessoas, nós podemos observar que lá, com eles, neles, através da vida deles, e com eles, acontecendo todo tipo de situação que acontece hoje. Todo tipo de situação difícil aconteceu com eles lá. Naqueles momentos, eles passaram por medo, opressões, inseguranças, dúvidas, pressões internas, instabilidade, crises, opressões, perdas, perigo,
morte à espreita, todo tipo de situação desfavorável. Você concorda comigo? Todos esses homens, todos que eu citei hoje, todos eles passaram por estas coisas. Todos eles. Porém, todos eles deixaram um legado. Todos eles deixaram uma história. Na vida deles não foi diferente. Sabe, nós estamos passando num período bem complicado. Quem pegou o Covid sabe o que eu estou falando. Quem trabalha na área da saúde sabe o que eu estou falando. Quem é gestor, prefeitos, governadores, secretários de saúde ou profissionais da área da saúde sabe do que estamos falando. Nós temos amigos próximos que eles vieram falar: a pressão está terrível, orem por nós. Os médicos, os enfermeiros estão pedindo, por favor, orem por nós. Tamanha pressão que está acontecendo. Não foi diferente lá com eles, situação de perigo e morte, como está acontecendo agora. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero concluir. Sabe o que nós devemos fazer? A exemplo do início, como eu comecei, não tem muito o que fazer. Você vai para o mato, vai começar a cavar no chão e fazer a tua casa, a tua piscina. Já olharam esses vídeos? Aqueles videozinhos dos índios no mato, aquelas pessoas que fazem a sua caverna, começam a cavar a sua própria casa, colocam água ali e fazem a sua piscina. E você vai fazer isso, vai fugir? Não tem o que fazer. Para onde ir? Vai para a Argentina? Para Cuba? Venezuela? Para a China? Não tem o que fazer. Que período propício para olhar para dentro do nosso coração. Estes lá atrás, no passado, passaram por estas coisas. Veja bem, olha o que diz em Lamentações. Livro de Lamentações. O profeta Jeremias, que escreve isso daqui, estava falando, olha só o nome do livro, Lamentações. Um camarada que ficava só chorando, se lamentando. Deus fez questão de colocar esse livro aqui, para nós vermos. Lamentações capítulo 3, de 19 e 21. Ele diz: eu me lembro das minhas aflições e dos meus delírios. Quando a coisa pega, a gente fica aflito e começa a delirar. O mundo vai acabar, eu vou morrer, não vai dar certo, está terminando tudo, eu vou passar fome. Eu vou me separar, a casa vai cair, não vai dar certo. Não é assim que começa? A aflição vem, o delírio pega. E aí o lamentador diz: lembro-me da minha aflição. Isso está em Lamentações 3. Eu me lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Eu me lembro bem disso tudo. E a minha alma se desfalece dentro de mim. Aí ele continua: Todavia, eu vou me lembrar daquilo que me traz esperança. E o que traz esperança é o meu Deus. É a palavra do meu Deus, as promessas que Ele tem para a minha vida. Olha o que diz Isaías 64, eu quero te convidar a ficar de pé, meu tempo está terminando. Olha o que me traz esperança, olha o que nos traz esperança. As promessas de Deus, olha o que diz Isaías 64:4. Félix, coloca aquele videozinho rápido para nós. Olha o que nos traz esperança. Dá um time lá. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade, desde muito tempo atrás, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Nunca se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha por quem em ti espera. Olha o que diz Números 23:19. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fale e deixe de agir? Acaso ele promete e não cumpre? Se ele diz
que Ele trabalha por quem espera nele, Ele vai cumprir. Salmo 50:15. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da tua angústia, no dia do teu desespero, e eu te livrarei, e você vai me engrandecer. Está aflito? Está passando por aflição? Vai passar por aflição? Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te ouvirei, e eu te livrarei, e tu vais me engrandecer. Salmos 2:4, para fechar. Olha que cenário para afirmarmos estas palavras. Olha que cenário para dizermos estas palavras. Salmo 2, de 2 a 4. Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra Deus e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as alianças deles, sacudimos eles, rompamos com as suas cordas. Olha que tempo, todo mundo conspira, as nações conspiram contra Deus e contra as coisas de Deus. Não é isso que está acontecendo? Quem está informado, informatizado, sabe do que eu estou falando. Olha o que Deus diz: aquele que habita nos céus ri e zomba deles. O que Deus está dizendo? Tem alguma coisa tão terrível acontecendo ao teu redor? Saiba que eu estou rindo daquilo que está te cercando. Eu quero que você acredite em mim, eu quero que você confie em mim, eu quero que você ria comigo, porque aquilo que está ao teu redor é muito pequeno, é insignificante, e eu quero que você ria junto comigo. É isso que Deus está falando. Então, se o mundo está conspirando contra Deus e contra os seus ungidos, vamos rir junto com Deus? Vamos rir junto com o Senhor? Amém? Eu preciso parar, o tempo está contra mim. Coloca lá, Félix, aí nós vamos concluir. Esse vídeo mostra uma realidade. Esse videozinho é curto, é rápido, mas mostra uma realidade. Quiser desconectar lá, Félix, pode desconectar. Você quer sentar? Senta um minutinho então. Se consegue desligar as luzes. É uns 2 minutos aí nós vamos sair. Aumenta um pouquinho o som. Muitas vezes a vida da gente é assim. Come on. Oh, come on. Give me a break.
I don't have any money. Go away. Go away or I'll call the police. Fica de pé, querido. Sabe, nós estamos passando por um período mais ou menos assim. Talvez não assim. Ou talvez você esteja passando por um momento assim. Mas eu quero dizer para ti, quero afirmar para você, que por mais contrário pareça, Ele vai providenciar o socorro. Por mais estranho que apareça, por mais feio que apareça a maneira como Ele vai fazer, mais estranha, mais inadequada, Ele vai cumprir a palavra dEle. Amém?